pessoal queridos, é uma alegria estar com vocês aqui, desvendando o Tratado, volume 5, Dr. Lucchesi. Tudo bem? O negócio é o seguinte, agora estamos aqui no sumário, item 1.3, primeira parte, né? A gente vê que o sumário, ele, só para os queridos terem uma ideia, esse sumário nosso aqui, ao todo, ele ficou com umas 30, 40 páginas. Então é um sumário muito específico, né? O item 1.3, Dr. Lucchesi, é evolução histórica. Né, a gente tratou de instituições naturais e artificiais, né, para falar que o registro imobiliário não é uma instituição natural, né, como é o tabelionato de notas. Falamos da fase pré-registrária, falamos do direito romano, que depois eu quero as considerações do Dr. Tomás, que é os meios de transmissão de direitos em Roma, Idade Média, histórico alemão, histórico francês, histórico inglês, histórico do Brasil. Esse eu até vou falar um minutinho. Você vê, no Brasil acho que fizemos a coisa certa, porque o Brasil ele passa por uma grande fase que a gente chama de pré-registral, em que não há um registro imobiliário, começa lá nas capitanias hereditárias e tal, em 1494, lá, quando foi feito o primeiro a bula papal, né, da divisão do território, tal, das léguas em relação à distância, para poder fazer a divisão do território, que acabou não sendo respeitada, e aí o que durou mais no Brasil realmente foi o sistema sesmarial. Porque se foi de 1500 a praticamente 1828, quando foi revogado já pela coroa residente no Brasil, então o sistema sesmarial nosso durou muito. Depois, Dom Pedro II teve uma grande preocupação com a lei de terras, né, com a lei 601, 1850, e criou, já ainda numa fase pré-registral, um registro paroquial, que durou até, aí sim entra na fase registral, a Lei 1237 de 1864, e a gente vem retratando todas as legislações, Decreto 4827 de 1924, 4857 de 1939, até culminar na 6.015, porque daí nosso leitor vai ter uma noção do que é a Lei 6.015. Quando ele pega toda essa legislação, ele percebe isso. Agora, o que você poderia falar para nós da contribuição do tratado em relação à transmissão imobiliária, que não tinha registro imobiliário em Roma, obviamente, e nesses outros períodos dos outros países? Então, principalmente na parte de direito romano, acho que o que é relevante é o estudo dos modos de transmissão derivados, né? Então, no caso aqui, a mancipatio e iure cessio para as res mancipi, né? Aquelas coisas que eram necessariamente transferidas por meio de um ato solene e formal. Então, todas as res mancipi, que eram, no fundo, as 4 categorias de coisas relevantes numa sociedade agrária, não é isso? Então, estamos falando dos animais de tiro e carga, dos escravos, das servidões prediais mais antigas e, principalmente, o mais importante, justamente os imóveis itálicos, terrenos itálicos. Todos eles eram transferidos ou por mancipatio ou por iure cessio, que era uma cessão em juízo. Então, embora não houvesse um sistema registral, havia sim a necessidade dessa solenidade. Portanto, já tem aqui havia essa primeira... Claro, e todos eles eram, né? A iure cessio era pública por ser justamente um procedimento judicial, e a mancipatio pelas suas próprias características, 5 testemunhas, né? Um número grande de testemunhas, solenidades de fórmulas, né, que tinham que ser proferidas, a entrega de objetos simbólicos e assim por diante. E, portanto, era isso que dava essa publicidade, embora não houvesse um registro, portanto, a publicidade pode-se dizer que começa aí mesmo. E depois temos os vários históricos aqui. Do inglês, o que poderia ser dito? Bom, essa é a parte interessante. O direito inglês é um direito que, na verdade, adotou tentativamente durante mais ou menos uns 2 séculos registros em determinados condados, mas foi apenas algo tentativo e eram registros de títulos, na verdade. Isso, muito recentemente eles adotaram uma legislação que se espelha muito na legislação alemã, para justamente formar um registro que tenha esse caráter constitutivo. Então, eles estão, de certa maneira, experimentando com isso, mas em poucos anos, né, essa legislação é de 2002, em poucos anos eles conseguiram já registrar boa parte dos imóveis que na Inglaterra. Dizem, dos últimos cálculos, mais ou menos, mais de 60% dos imóveis estão registrados. Ou seja, eles, apesar de terem ingressado no mundo do registro constitutivo pouco tempo atrás, eles já conseguiram fazer muitos avanços. Aí vem os demais históricos, o histórico francês, o histórico alemão, que é importantíssimo para nós. Fizemos esse estudo com muito cuidado, até porque ele é mencionado em diversas partes do tratado também. Então, essa parte aqui é fundamental para quem quer conhecer o registro, eu acredito. Maravilha, queridos. Continue conosco. Muito obrigado.